Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de leituras, onde a gente troca uma ideia sobre as leituras que eu faço. A gente tem um grupo de leitura conjunta no Because I Read, nós estamos também no Instagram e no Facebook, eu vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma olhadinha. A gente é meio que novo aqui, já estamos ficando velhinhos, né? Nós começamos aqui no nosso canal no YouTube no início do ano, nossa, o tempo voa, já vai fazer praticamente um ano, mas a gente ainda meio que tá começando o nosso caminho aqui. Para quem já é fã aqui do canal, já é cliente aqui do canal, quero pedir desculpas a vocês, eu sei que eu ando sumida, né, e realmente não tenho postado nem no Instagram, nem no Facebook, nem tenho trazido os vídeos pra cá. Eu tô com essa saudade de conversar aqui com vocês. Por motivos alheios à minha vontade, eu tô com foco, com prioridade em outros assuntos que não estão relacionados com literatura no momento. Então eu tenho lido num ritmo diferente. O que eu ainda tô fazendo agora é concluir, se lembra aquelas leituras lá de outubro? No último vídeo de leituras, falando sobre leituras de outubro, novembro, eu conversei aqui com vocês que ainda tinha muita coisa de outubro que eu não tinha conseguido terminar, que eu não ia fazer uma nova lista de leitura porque eu ia terminar aquelas leituras de outubro. Eu vou deixar linkado aqui esse último vídeo para quem quiser dar uma lembrada. E é o que eu tô fazendo, gente. Eu tô terminando ainda aquelas leituras de outubro. A maioria, na verdade, eu já terminei. O que eu ainda tô terminando a biografia do Pedro I, do Paulo Resulti. Quando a gente fez nossa leitura conjunta em setembro, que foi o Titílio e o Demonão, né, do Paulo Resulti também, as cartas trocadas entre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, a gente fez essa leitura meio que em homenagem, né, ao mês histórico de setembro, né, por causa da independência. Eu decidi por bem que, já que eu tinha também do mesmo autor, do mesmo biógrafo, Paulo Resulti, a biografia de Dom Pedro, eu resolvi que eu ia ler a biografia de Dom Pedro e falar das duas leituras juntas, das cartas e da biografia de Dom Pedro juntos. Então, a biografia de Dom Pedro eu ainda estou lendo, ainda está em andamento. Outra coisa que ainda está em andamento daquelas leituras de outubro é a biografia do Dante, mas agora está caminhando num ritmo meio mais interessante do que estava meio que parado. Agora realmente eu estou envolvida com essa leitura da biografia de Dante. Para quem não sabe, para quem é novo aqui, eu estou lendo a biografia de Dante, é uma das leituras principais que eu estou fazendo como pré-leitura, né, para ler a Divina Comédia. Eu comprei a biografia do Dante, eu adquiri também outros livros relacionados ao Dante e à Divina Comédia que eu quero ler antes de entrar na leitura da Divina Comédia em si. E está sendo uma leitura muito interessante. As outras leituras que eu tinha de outubro, né, eu já finalizei. E eu vou tentar agora, pelo menos, ver se pelo menos uma vez por semana eu sento aqui com vocês pra gente conversar um pouco sobre essas leituras. Antes da gente entrar na leitura de hoje, que a gente vai conversar hoje, eu quero falar pra vocês que nós temos um grupo de leitura conjunto, como eu já citei aqui. Esse mês especificamente, eu fiz uma votaçãozinha, lembra? Para as leituras de novembro, dezembro e janeiro. Pois é, quem ganhou para essa leitura de novembro foi O Homem do Castelo Alto, de Philip Dick, né? Uma distopia, tem uma historiazinha muito interessante, mas acabou que com essa história de eu não estar conseguindo focar, essa leitura conjunta ficou meio que adiada. Eu abri o grupo agora, essa semana. O grupo está lá aberto, ela então vai ficar sendo nossa leitura conjunta de novembro e dezembro, tá bom? Eu vou ser bem honesta com vocês, eu não gosto de ficar inventando história, então assim, eu não sei, eu ainda não comecei a ler e não sei quando eu irei começar a ler, mas o grupo está lá, o grupo está aberto, tem uma galera muito bacana que já está lendo, está postando nos comentários, está discutindo o livro. Então, se vocês quiserem participar, o link da leitura conjunta vai ficar aqui embaixo, tá? É um grupo no WhatsApp de discussão, o pessoal troca ideia muito bacana. E quem sabe em algum momento eu vou entrar lá com as minhas opiniões também. Mas independente de eu estar lá com as minhas opiniões, o grupo está lá aberto para vocês. Eu tô sempre dando uma olhadinha nos comentários. E vocês podem participar, só ouvindo, só lendo os comentários ou dando a sua opinião sobre a leitura. Essa vai ser a nossa leitura de novembro/dezembro.
Quando chegar lá pro meio de dezembro, a gente conversa aqui sobre as leituras do ano que vem, de janeiro, fevereiro, etc. Ok? Então é isso. Então, gente, sem mais delongas, o livro que eu trouxe aqui hoje para conversar com vocês é nada mais, nada menos do que o polêmico Lolita, de Vladimir Nabokov. Todo mundo acho que já ouviu falar nesse livro, né? Todo mundo que, mesmo quem não gosta de ler, né, já ouviu falar, ou já viu o filme, ou alguma coisa nesse sentido, porque é uma leitura que, né, é uma história muito polêmica e muito discutida, né? Eu, particularmente, nunca morri de vontade de ler Lolita, não, né? Não assisti o filme, realmente nunca morri. Mas, recentemente, nos últimos anos, quando eu aumentei esse meu envolvimento com literatura, eu comecei a ouvir falar bastante de Nabokov, não a respeito de Lolita especificamente, mas da formação dele, né? E Nabokov é um crítico literário, muito respeitado. Inclusive aqui no Brasil a gente tem editado dois livros de crítica literária dele que eu tenho, que são muito bons, são muito referenciados, que é aqui, olha, esse aqui, ó, Lições de Literatura Russa, né? E aí ele faz uma crítica aqui sobre vários livros da literatura russa. Todo mundo gosta, eu mesmo gosto muito de literatura russa. Quando eu estou lendo algum desses livros aqui, eu dou uma olhadinha para ver o que ele falou a respeito do assunto. E um outro também muito conceituado. Esse livro estava esgotado, acho que até ano retrasado, né, se não me engano. E aí, quem foi mesmo que foi? Foi a... Vamos ver aqui... A Fósforo. A Fósforo fez essa reedição, tá? Histórias de literatura russa. Eu vou deixar os links aqui embaixo da Amazon para quem estiver interessado, tá, gente? E o outro dele também, que é o Lições de Literatura, né? São dois livros muito bons para quem gosta de se aprofundar mais em textos de apoio, né? Eu vou dar só aqui uma deixinha para vocês do que ela conversa aqui. Jane Austen, Mansfield Park, Charles Dickens, A Casa Soturna, Flaubert, Madame Bovary, Robert Louis Stevenson, Médico Monstro, Proust, Kafka, James Joyce, isso tudo ele aborda aqui, tá? Aqui no Lições de Literatura Russa, vamos ver, Gogol, Turgenev, Dostoiévski, ele fala de 5 ou 6 livros, Tolstói, Chekhov, Gorky. Desculpe a cachorrada, tá, gente? Infelizmente eu não tenho como controlar a cachorrada aí da vizinhança. Então, assim, são livros muito interessantes de você consultar. E esses livros me deram curiosidade de conhecer o trabalho de Nabokov, porque eu nunca tinha lido nada dele. Aí, ano passado eu comprei e até coloquei esse livro aqui, que eu vou mostrar pra vocês, na minha lista de 12 livros para 2022, que eu acabei não lendo, que é o Contos Reunidos. Eu sempre acho que contos é uma forma muito legal de você começar a conhecer o trabalho de um autor. Eu tinha comprado esse aqui, é um calhamação, acabei não lendo, pelo andar da carruagem esse ano ele não vai mais rolar, mas vai continuar na minha lista pro ano que vem. E acabou não lendo. Mas aí o que aconteceu? Um blog que eu sigo resolveu fazer a leitura conjunta de Lolita, uns meses atrás. Eu falei, por que não? Quem sabe esse não é o momento da gente conhecer Lolita. E resolvi participar, comprei o livro. Acabei não conseguindo acompanhar a leitura naquele momento, mas concluí agora a leitura. Então aqui a gente vai conversar hoje um pouco sobre Lolita. Vamos falar um pouquinho de Nabokov, né? Já que ele é uma pessoa importante dentro do cenário literário. Nabokov é russo, tá? Ele nasceu em 1899 em São Petersburgo. Morreu em Montreux, na Suíça, em 1977. Ele vem de família aristocrática. Antes mesmo de ler e escrever, ele já falava 3 idiomas, né? É um cara assim com muito estudo, muito conhecimento de mundo, muito viajado. Ele morou em vários países, né? Morou, obviamente, na Rússia, morou na Alemanha, morou em Cambridge, na Inglaterra, morou na França e mais tarde morou nos Estados Unidos. Ele se naturalizou americano e foi lá que ele fez que escreveu essa obra aqui.
ele estudou em Cambridge, ele fez a universidade em Cambridge, ele se formou em literatura russa e literatura francesa, se formou com honras, tá? E durante a sua vida, nos primeiros momentos, ele escreveu poesia, escreveu novelas, mas nada ficou muito assim conhecido. Aí ele foi para os Estados Unidos, começou a exercer a função de professor universitário, dando aulas em Harvard, Stanford, Cornell, né, de literatura. Era muito conceituado nessa área, por isso que os trabalhos dele de crítica literária são muito bem vistos, né? Mas ele só ficou famoso mesmo, né, quando em 1950, entre 1950 e 1953, ele escreveu Lolita. Num primeiro momento, Lolita, as editoras não aceitaram publicar, falaram que é um trabalho pornográfico. Apesar de, eu já vou dar esse spoiler aqui para vocês, não é descrito nenhuma cena, né, de sexo, né, de atividade sexual, realmente aqui dentro de Lolita, né, é dado a entender, é subliminar, você sabe o que está acontecendo, o que aconteceu, mas não é descritivo, tá? Então, assim, fico muito mais no entendimento do leitor, né, as situações, do que descrições de cenas sexuais mesmo. Mas não quiseram publicar, acabou com a editora francesa pequenininha. Ele escreveu em inglês, tá? Esse livro, mas acabou com a editora francesa pequenininha, publicou. E aí um crítico, me esqueci agora qual o nome, um crítico famoso, colocou entre os melhores romances daquele ano. E aí começou a chamar a atenção do público, né, da demais crítica literária. E aí, finalmente, em 1955, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano. Não, em 1955 ele foi publicado na França, né? Em 1958 ele foi publicado nos Estados Unidos. Ele foi publicado em agosto de 1958. Em setembro ele já estava na lista dos mais vendidos. Bom, gente, quem que o Kafka tinha como, assim, inspiração literária, né? Os mais famosos da literatura russa. Tolstói, Dostoiévski, Pushkin, Gogol, também tinha Kafka, e por aí vai, né? Esses eram as grandes inspirações de Nabokov. Então, o que eu quero falar com vocês? Antes da gente entrar aqui falando mais diretamente sobre o livro, eu vou pedir para vocês fazerem aqui, para essa nossa resenha, o que eu tentei fazer. Eu acho que eu fui bem sucedida, que é assim: vamos deixar nossos conceitos de moral, de certo, errado, essas caixinhas que a gente tem todas na cabeça, que a gente cresce e aprende, vamos deixar de lado, né? O politicamente correto, e vamos encarar isso aqui enquanto obra literária, tá? Eu não sou formada, vocês já sabem disso, em literatura, mas eu gosto muito de ler e eu tento entrar com a mente muito aberta para qualquer leitura que eu inicio. E essa aqui, mais do que nunca, por ela já ter um histórico, né, de ser polêmica, eu tentei entrar assim, sem julgamentos, né? Abrir minha mente e falar assim: vamos ler a obra. Né? E foi assim que eu comecei a ler Lolita, né? O que a Lolita fala? No prefácio é uma coisa interessante, já é uma leitura muito peculiar, porque já no prefácio ele vai ter um prefácio de um suposto PhD, né, em psicologia, então de John alguma coisa, que vai fazer um prefáciozinho aqui e vai falar que ele vai desenvolver, vai comentar aqui sobre as memórias, né, de um acadêmico, de um professor de universidade, um acadêmico, que escreveu suas memórias que se chamavam Lolita ou Confissões de um Viúvo Branco, alguma coisa assim. Vamos olhar aqui direitinho. A Confissão de um Viúvo Branco. Para o leitor mais perspicaz, vamos dizer assim, mais atento, você já vai pegar algumas deixas do enredo, né, alguns spoilers do que vai acontecer nessa história já aqui nesse prefácio. Então, se você pretende ler esse livro em algum momento, já digo assim, é um prefácio curtinho,
Mas preste atenção nas entrelinhas desse prefácio, preste atenção no que ele está falando, que você já vai entender o que vai acontecer. E já no início aqui do livro, ele já fala o que acontece com o nosso protagonista principal, com o nosso narrador, que ele fala que ele morreu de trombose cardíaca na prisão, na véspera do seu julgamento, em 1952. Não fala do que ele está sendo julgado, mas todo mundo que conhece o enredo do livro, que vai ler o livro, vai, né, fazer uma conclusão de pelo que ele está sendo julgado, né? Então é isso. Então a história que é narrada em primeira pessoa, né? E ele cria um pseudônimo para esse narrador, que é Humbert Humbert, né? Então esse Humbert Humbert vai contar a história. Esse Humbert Humbert é um suíço, foi criado uma família abastada, o pai dele era dono de hotel e tudo, a mãe dele morreu cedo, e aquele assim, pobre menino rico, vamos falar assim, né? E o Humbert Humbert vai ter um amor de adolescência, na faixa aí dos 11, 12 anos, com a menina chamada Annabel, que foi o primeiro amor dele, e eles vão ter uma oportunidade durante as férias de ter um contato sexual, né? Mas não é um contato sexual completo, né? Eles não chegam aos finalmente. E essa Annabel, pouco tempo depois desse momento que eles passam as férias juntos, ela morre de tifo. E isso é uma coisa que marca muito profundamente a vida do Humbert, tá? E é pelo menos aqui, pro narrador, que não é um narrador confiável, né, gente, por óbvio, pro esse narrador aqui, o Humbert, ele vai contar essas memórias dele, é como se fosse um diário. E essa Annabel, né, esse sentimento da Annabel, esse relacionamento, esse contato físico que ele teve com a Annabel, é que vai marcar todo o desenvolvimento dessa história aqui, tá bom? Então, o que a gente tem aqui de enredo, gente? E eu vou dar um pouco de spoiler sim, até porque é uma história que praticamente todo mundo já conhece, mais ou menos, tem uma ideia geral do que vai acontecer, né? O Humbert cresce e ele, desde o início, ele se declara um pedófilo, né? Ele tem atração, uma obsessão sexual fortíssima por meninas na faixa entre 9 e 12 anos. Um pouquinho mais, às vezes, mas é basicamente isso. Mas não qualquer menina, é o que ele chama de ninfeta, né? O que é ninfeta? Não é aquela menina que é totalmente infantil, é aquela menina que quer ser mulher, que já tem aquele jeitinho de mulher, né? E ele sabe que ele é um pedófilo, né? Então, vamos focar ainda no enredo? O que vai acontecer? Ele vai casar, ele vai crescer, vai trabalhar, vai ser vai ser um catedrático, assim como o próprio autor Nabokov, né? Ele vai ser uma pessoa das letras e vai ser um acadêmico, e vai dar aula na universidade, vai escrever, né? Então, é uma pessoa que tem um alto grau de conhecimento intelectual, de conhecimento de mundo, sabe? É uma pessoa que ele é muito inteligente, tá? Então, e ele sabe que ele é um pedófilo, ele reconhece isso. Então, gente, vamos entender aqui que a gente já vai trabalhar com alguém que admite, ele não está iludido em relação ao que ele é, ele sabe o que ele é, sabe? Ele sabe o que ele é. A gente vai trabalhar com alguém que está sofrendo de um distúrbio psicológico, de uma psicopatia, né? De uma sociopatia, e é uma coisa que para ele é maior do que ele, né? Ele se casa e tudo, né? Para tentar dar uma segurada nessa onda dele, mas não adianta. O que resolve o problema dele é essa atração dele por ninfetas, né? Ele vive a vida dele, separa a casa, separa da mulher, e aí passa um tempo internado no hospital psiquiátrico, sai, e ele vai morar nos Estados Unidos, ele tem uns projetos aí. Eu vou deixar os detalhes para que for o livro, né, poder ter alguma coisa, né, para se surpreender, para novidades, mas assim, uma pincelada geral. Ele vai morar nos Estados Unidos, alugou uma casa, e lá ele alugou um quarto, na verdade, dentro da casa de uma viúva nova, na faixa etária dele, que tem uma filha de 12 anos. E aí, na hora que ele vê a menina de 12 anos, que é a Dolores Reis,
filha da Charlotte, né, que é a viúva, que está alugando um quarto para ele, ela preenche todo o sonho pervertido, pedófilo dele, né? Ela é a menininha de 12 anos, mas que quer ser aquela mulherzinha, que é assim, aquela inocência meio maliciosa. E ela, assim, ele se apaixona por ela loucamente, né? E ele vira a obsessão dele, né? Ela vira a obsessão dele, né? E aí, pra poder ficar perto dela, ele acaba casando com a Charlotte, né? Com a mãe dela. E só que a Charlotte morre num acidente. E aí ele vira o padrasto, né? Porque não tem mais nenhuma outra família, a Dolores, que ele chama de Lolita, né? E ele resolve viajar pelo mundo com a Lolita, porque ele não quer ficar ali perto dos vizinhos, porque os vizinhos vão ficar de olho nas atitudes dele. E aí, nesse momento que ele começa a viajar pelo mundo, ele passa acho que 2 anos e meio viajando, ele se envolve sexualmente com essa Lolita, com a Lolita. É estupro mesmo, né, gente? Não tem outro nome pra dar, é estupro. É meio consensual, mas o que é um estupro? O que é um relacionamento meio consensual com a criança? Né? Não, só que não, né? E ele sabe disso, tá? Mas ele é apaixonadíssimo por ela, eles vão viajar e tudo, e ele tem planos, né, na cabeça dele de casar com ela mais pra frente, né? De continuar com ela, mesmo ela crescendo. Mas só que a Lolita também não é, vamos dizer assim, uma mentezinha totalmente inocente. Ela tem os planos dela também, tá? E daí a história se desenvolve, né? Então, no primeiro momento aqui, você já sabe qual é o final dele. Ele vai morrer na cadeia. Eu não vou contar pra vocês aqui o que acontece com a Lolita. Vou deixar aí, né, pra quem lê o livro, pra descobrir o que acontece com a Lolita. Então, a história, gente, é basicamente essa, desse relacionamento obsessivo, né, que ele tem desde que ele conhece a Lolita, antes da mãe dele, da mãe dela falecer, depois da mãe dela falecer, o que desenvolve, como é que é esse relacionamento. Então, agora vamos para a parte que eu vou pedir assim para vocês abrirem a mente, né? O que eu achei assim desse livro? É um livro polêmico, sem dúvida nenhuma. Esse narrador aqui é um narrador não confiável, como eu já falei. Ele vai contar a história, né, da vida dele de uma forma que é como se fosse um diário, né, de uma forma muito inteligente. Ele é aquele o Humbert, né, é aquele intelectual condescendente de classe burguesa europeia, assim, que ele se acha, né, ele acha que ele sabe tudo, que ele é o bambambam, que ele é o sabichão, porque aqui não, né, a gente não vai falar palavrão aqui, mas ele se acha o sabichão, né, é o melhor de todos. Então ele julga tudo e todos, né, e como um bom europeu aristocrático, ele julga a América, né. Então aqui a gente vai ter, além da história do relacionamento dele, né, da psicopatia dele, do relacionamento dele com a Lolita, a gente vai ter também um perfil da América através dos olhos do Humbert na década de 1940, né? Porque eles vão viajar a América inteira juntos, né? Então você vai ver a sociedade, as hipocrisias, né, os disse-me-disse, né? Perdão, gente. Quando ele morava com a Charlotte e a Lolita, né? Como é que era o relacionamento com a sociedade ali em volta, né? E aqui você vai ver também, gente, que ele, né, em toda a perversão dele, ele não era o único pervertido. E nem pela idade dele. Os novinhos também eram pervertidos, né? Cada um tinha a sua perversão também aqui dentro, né? De uma forma ou de outra. Cada um tinha aqui os seus pecados, né? Ele não era o único pecador, vamos dizer assim, né? E uma coisa interessante, né, antes de você, né, para você analisar isso de uma forma assim, mas tirando o foco assim de conceitos de moral, assim, ele baita spoiler que eu vou dar aqui, tá? Ele quando ele tem um primeiro relacionamento sexual completo com a Lolita, ela não é mais virgem, nem de longe, tá, gente? Ela não é mais virgem. Então, assim, ele não é o primeiro amante dela, né?
Então, ele faz todo um julgamento da sociedade americana também, da juventude americana, de como os pais criam os filhos, das liberdades que esses pais dão para os filhos. E aqui eu tenho todo um lado psicológico muito interessante, gente. Patrícia, né? Esse livro aqui a gente está fazendo uma resenha base, análise filosófica, gente. Eu estou falando muito subjetivamente das minhas impressões, da minha experiência de vida, de mundo e como é que foi minha interação com essa leitura, tá? Então eu sei que vocês têm direito de ter a opinião que vocês quiserem sobre esse livro. Eu tô falando assim, a minha, gente. Não vou discutir a opinião com vocês, tá? Mas a minha visão foi essa. Aqui, cada ser humano... Aqui não, né? Aqui no mundo, né? Cada ser humano é um universo, né? Nas nossas mentes, na nossa experiência de vida, aqui dentro, existe um universo maior até do que o universo que existe aqui do lado de fora. Então, dentro da cabeça do Humbert, tem essa perversão, esse lado dele sexual, deturpado, extremamente ativo, mas ele também desenvolve um amor pela Lolita. Amor do jeito dele, na concepção dele. Mas é um amor porque ele não deixa nada que falte a ela, ele dá tudo que ela quer, ele mima ela, ele quer fazer tudo para agradar, ele quer que ela se exercite, que ela se alimente bem, ele quer que ela estude, ele quer que ela tenha amigos. Ele trata ela, ele é um amante barra pai dela, de uma forma geral, vamos dizer assim. E essa menina também, ela é muito carente, porque a mãe não gostava dela, elas batiam de frente, ela e a mãe dela. E ela não tinha pai, então ela é extremamente carente. Ao mesmo tempo que ela é vítima, né, desse relacionamento de abuso sexual, ela também vê nele uma figura de pai, né? É uma coisa muito complexa. Esse livro parece muito simples. Ele tenta narrar, trazendo situações até que ele coloca de uma forma assim, meio que cômicas. Você é um humor assim mais sofisticado, mais irônico, né? Vamos dizer assim, mais sarcástico, um humor bem europeu assim, né? Mas tem situações meio cômicas aqui. Ele tenta narrar isso de uma forma muito leve assim, entre aspas, né? Mais leve, mas você vê que tem várias coisas aqui, tem várias camadas esse livro. Não é só a história de um pedófilo que deve ser morto, né? Julgado e morto pelo crime que cometeu contra uma criança. Existem vários níveis aqui de psicológicos, sociais, que podem ser levantados, né? Da sociedade americana, da sociedade europeia, na cabeça da Lolita em si, das circunstâncias que envolvem a vida dela, das circunstâncias que envolvem a vida do Humbert, né? Então, tem todo esse relacionamento aqui dos dois. É um livro muito único, sabe, gente? Eu achei assim, eu nunca li nada parecido com isso aqui. Nada, nenhum romance parecido. Eu achei corajoso da parte do Nabokov escrever um romance desse nível, desse naipe, né? Abordando dessa forma, pela perspectiva do anti-herói, né? Porque se ele tivesse escrito a mesma história pela perspectiva da Charlotte ou da Lolita, todo mundo ia aceitar e ia gostar porque essa é a perspectiva da vítima. Não, ele escreveu aqui pela perspectiva do anti-herói. E isso foi uma coisa muito interessante, eu achei uma sacada de gênio dele aqui, dessa história, tá? E esse livro tem muitos momentos, ele tira muito o leitor da zona de conforto, pelo assunto que aborda, por esse narrador, esse anti-herói ser um narrador, e você é obrigado, enquanto leitor, mesmo você odiando as ideias, os sentimentos dele pela Lolita, você é obrigado a ver tudo pelo ponto de vista dele, porque é ele que está narrando. Então é um livro desconfortável. E ele se torna ainda mais desconfortável no final, porque em alguns momentos durante a leitura, mas especialmente no final, o Humbert ele vai lembrar que a Lolita é só uma criança.
E ele vai trazer algumas coisas que aconteceram entre eles e ele vai falar assim, mas eu fiz isso tudo com uma criança, né? E uma parte que é chocante, né? Na hora que ele, narrador, tem esse momento de cair na real, sabe? Baita de uma história, viu, gente? Baita de uma história. O que é você, Patrícia? No final, você gostou ou não gostou? Eu dei 4 estrelas para esse livro, tá? De 5 eu dei 4 estrelas. No início eu achei chato, alguns momentos revoltante, alguns momentos achei a leitura repetitiva, mas acabando essa leitura, degustando ela e analisando, eu achei que ela enriqueceu o meu universo literário. Foi uma leitura válida, sim. Nabokov tem o seu mérito por ter coragem de ter criado uma história desse tipo, desse naipe, com esse tipo de protagonista aqui, tá? Ele mostra que ele não é santo, mas que ninguém é santo. Ninguém é santo, né? Por mais que a gente corretamente julgue tudo que ele faz aqui, mas, né, a gente levanta a bola. Se a gente olhar para nós mesmos, para a sociedade que a gente vive, a gente vai ver que ninguém é santo, tá? E o que eu posso fazer aqui? Eu queria falar algumas curiosidades desse livro aqui, né? Para quem, né, tem curiosidade de saber como é que esse livro é visto aí fora, né? Então, ele está entre os 100 melhores romances de língua inglesa pela revista Time, entre 1923 e 2005. Ele é considerado, ele está entre os 100 melhores romances. É o 4º livro na lista de 1998 da Modern Library, dos melhores 100 romances do século XX. Ele ocupa o 2º lugar da Book Luben World Library, uma coleção de 2002 dos mais célebres livros da história. E em 2003 foi listado na pesquisa The Big Read da BBC, né, da BBC, entre os 200 romances mais amados do Reino Unido. Se eu concordo com isso, não sei. Mas é um romance que tem um lugar dentro da história da literatura do século XX, sim. É um romance que deve ser considerado, sim. Pela coragem, mais uma vez repito, do Nabokov, de escrever um livro desse teor, e porque ele levanta muitas bolas. Ele vai muito além do homem de meia idade, burguês, branco, que estupra a sua enteada durante um tempo de sua vida. Ele vai muito além disso, né? Então é uma leitura válida, é uma leitura interessante. Não é livro para qualquer um, eu sei disso. Não vai ser todo mundo que vai ser capaz de interagir de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, harmônica com essa leitura. Mas eu acho que eu fui bem sucedida, eu consegui deixar os meus padrões, meus conceitos de lado e ver isso como uma literatura, como uma obra literária, né? E é aquele negócio, gente, eu não vou dizer que eu sou contra uma leitura como essa, por quê? Eu acho o seguinte, o autor tem direito de escrever o que ele quiser, a editora tem direito de publicar o que ela quiser, você vai ler se você quiser. Eu várias vezes já peguei leituras que eu comecei a ler e falei, não dá pra mim, é muito pesado. Parei de ler. Ah, mas eu sou contra aquela... Não, gente, não é pra mim. Mas ela deve ter seu valor pra alguém, então fica a critério de cada um, eu acho, né? Então é isso, gente. Falamos então sobre Lolita. Eu vou tentar aqui, gente, tá trazendo pra vocês, como eu já falei no início do vídeo, cada semana trazer mais uma resenha desses livros que foram aí as leituras dos últimos 2 meses, especialmente de outubro. Tô devendo para vocês a resenha da nossa leitura conjunta no mês passado, a leitura macabra, que foi a Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Vou ver se, quem sabe, essa vai ser a nossa próxima resenha. Vou trazer aí a Titílio Demonão com a biografia do Pedro I, do Paulo Resutti. Que mais? Aí a gente tem que consultar. Vou deixar o link aqui dos livrinhos que a gente estava lendo aí em setembro e outubro para vocês verem.
tô amando Conto de Duas Cidades, mas eu sou suspeita porque eu amo Dickens, né? E tá sendo difícil porque eu tô lendo ele em inglês, uma edição aí especial que eu ganhei dos meus filhos ano passado, ano retrasado, Thomas Nilson, mas muito maravilhoso. E tô pensando em fazer aqui, quem sabe, consigo também nesse meio tempo trazer, queria ter feito, era uma ideia que eu tinha, não sei se eu vou conseguir ainda. Para quem gosta de leituras natalinas, né, de fazer alguma leitura em dezembro aí com tema de Natal, eu tinha separado vários livros, alguns que eu já li, um que eu estava pretendendo ler agora em dezembro, não sei se vai rolar essa leitura, mas acho que 1 ou 2 com temas natalinos. E eu queria trazer essas dicas de leitura natalinas para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo também. Tô devendo para vocês o vídeo da 1001 livros para ler antes de morrer. Você lembra que a gente fez uma votação aqui no Instagram, no Facebook, pedi para vocês escolherem 10 livros daquele que são partes do que constam, né, do 1001 livros para ler antes de morrer, para eu ler ao longo desse próximo ano. Esses livros foram selecionados, eu quero trazer aqui para vocês qual foi a seleção que vocês fizeram, né? De repente, quem sabe a gente inclui eles e algum deles, né, nas leituras conjuntas do ano que vem, se vocês comentarem que acham interessante isso. Então, tem vários vídeos aí pra gente trazer, vamos ver se eu consigo trazer aí ao longo aí desse próximo mês, né, pra gente ir batendo papo. Muito bom estar com vocês. Se vocês não se inscreveram, não são inscritos no canal, se inscrevam para você acompanhar aqui o nosso conteúdo. Não esqueçam de deixar o seu joinha, ajuda muito o canal. Se vocês forem comprar os livros mostrados aqui nesse vídeo, vou deixar os links aqui embaixo. Se vocês usarem os nossos links, vocês ajudam bastante o canal. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.